ouvintes, tudo bem? Aqui é a Raquel e estou aqui em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem específico, que é direito do consumidor, e especificamente falando sobre os superendividados. E estamos aqui hoje para conversar com a professora Emília Queiroz. Professora Emília, muito obrigada por participar do nosso programa mais uma vez estando aqui. Eu que agradeço, pessoal. Sou fã do Sonora Jurídica, do Vai Cair na OAB. Podem contar sempre. Perfeito, professora. E começando aqui nessa nossa pauta, lembrando que tem aumentado cada vez mais, a gente tem aí dados e vários fatos que comprovam que aumentou o número de endividados no Brasil nos últimos anos, nos últimos meses, mas a gente também tem que entender que tanto os do consumidor que paga, que é adimplente, ele tem os seus direitos, e também os consumidores inadimplentes, eles têm os seus direitos. E especificamente sobre os superendividados, nós vamos conversar hoje aqui. Professora, já está falando primeiramente, né, sobre a proteção do consumidor. O que é o direito do consumidor, o que é que o consumidor tem que entender sobre os seus próprios direitos consumindo, né? É muito interessante falar sobre isso, porque a gente tem que ter o raciocínio sobre a política de relação de consumo no Brasil. Em primeiro lugar, é um tipo de relação que é uma relação tratada de forma diferente. Por quê? Porque existe medida afirmativa em cima disso. Vocês sabem que a medida afirmativa é uma discriminação positiva, ou seja, o Estado entra para interferir dentro de determinado relacionamento para tentar igualar, colocar em pé de igualdade setores que são socialmente diferenciados, como, por exemplo, o fornecedor e o consumidor. Perfeito. Vocês sabem que antes de existir o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, existia o consumidor era subjugado, né? Era o prestador de serviço ou o fornecedor que ditava todas as regras e nem sempre respeitava direitos básicos do consumidor que não eram legislados especificamente. Então, por isso, o Estado precisou interferir e trouxe o Código de Defesa do Consumidor, que implementa grandes vantagens para o consumidor em relação ao fornecedor, exatamente para artificialmente tirar essa situação de injustiça. Tanto é assim que a gente não tem só na relação de consumo esse tipo de interferência. Quais são as outras legislações que são de medida afirmativa? A CLT, porque, lembrem, aquela revolução industrial tardia que chegou no Brasil, que não existiam direitos dos trabalhadores na fábrica, tal, aí vem o Estado para equiparar o empregador e o trabalhador, traz super vantagens na CLT. Assim a gente tem o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha. É o Estado entrando em favor dos vulneráveis. No Brasil, o consumidor foi considerado vulnerável. Por isso que existe um código específico de direito do consumidor. Professora, quais são as grandes vantagens que esse código traz? O principal que a gente pode trazer, e eu sou professora de processo civil, tenho que puxar para o meu lado, né? Sempre facilitando. Claro, no artigo 6º, em um dos incisos, tem a questão da possibilidade da inversão do ônus da prova. Por que isso é uma grande vantagem? A gente sabe que existe uma regra geral em processo que o ônus da prova cabe a quem alega. Ou seja, se eu entro em juízo dizendo alguma coisa, eu que tenho que provar aquela coisa. Perfeito. Então, vem no Código de Defesa do Consumidor como um furacão, uma alternativa para isso. Em casos que o juiz constate a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, ele pode inverter esse ônus da prova, né? Verdade. Lembrando que tem que ter hipossuficiência, não é um grande magnata que tem o seu pneu furado e vai trocar na borracharia de seu Zé, não gosta do serviço prestado e o juiz vai inverter o ônus da prova, né? É um cidadão mediano comum diante de uma empresa grande, de uma por exemplo. multinacional. Então, e foi exatamente. tão interessante ter entrado no sistema processual brasileiro isso, que bem depois, em 2015, o legislador trouxe essa possibilidade, já chamando de distribuição dinâmica do ônus da prova, para o processo comum, para o rito comum no processo civil, né? Que, inclusive, Fred Didier diz que foi a maior mudança que aconteceu dentro do Código. Do Código, que foi de 2015. Isso. O que a gente tem que ter em mente é que, no Brasil, a gente tem uma política de proteção exacerbada ao consumidor, levando em consideração que ele era subjugado pelo
fornecedor. E a gente ainda está assim, né? Tem um autor alemão, que é Jürgen Habermas, que ele diz que o problema das medidas afirmativas é quando elas se tornam eternas. Mas, por exemplo, a gente pode deixar de ter um Código de Defesa do Consumidor agora? Não. Porque socialmente ainda existe prática reiterada dos fornecedores subjugarem consumidores. Mas um dia, quando isso estiver equiparado, não vai mais precisar existir e vai-se para a legislação comum para esse tipo de relação. Um dia, né? Um dia, vai chegar. Não vai precisar Lei Maria da Penha, nem CLT, que todos já vão ser iguais. Perfeito. Já agora no segundo bloco... sobre a atualidade, o que é que atualmente é falado sobre isso? Recentemente foi liberada uma lei de superendividado, né, que foi em 2021. Verdade. Veja, pegando exatamente o gancho do primeiro bloco, a gente viu que o Estado precisou interferir para tentar tornar mais equânime essa relação, né, de consumo entre fornecedor e consumidor. Vê, o Código da Gente já está há muitos anos em vigor e ainda não se conseguiu chegar até isso. Tanto é que a gente vê o reflexo no mercado, né? A economia brasileira é baseada no consumo, tá? Verdade. E com base nisso a gente vê os superendividados. Se o Código de Defesa do Consumidor e toda a Política Nacional de Proteção ao Consumo, que é uma política constitucional, inclusive, tivesse vingando, tivesse sendo eficaz, a gente não teria o número que tem de superendividados. Principalmente sabendo que uma parcela enorme desses superendividados vem de idosos, né? Verdade. A gente tem que ver que quando fala em consumo, a gente está falando consumo de coisas e a gente está falando em prestação de serviço. Aqui dentro entra também a questão dos empréstimos bancários, né? Quem nunca teve notícia, eu como advogada, é frequente me procurarem os idosos que têm aquele empréstimo consignado em folha, que é tudo muito fácil de se fazer. O idoso sequer precisa ir no banco, dar uma senha, dar um código de acesso e tem muitas vezes o seu benefício taxado, né? Então, precisou, tanto não tem perspectiva de deixar de existir o Código de Defesa do Consumidor para proteger especialmente o consumidor, que precisou até ser alterado, né? E eu tô falando da Lei 14.181 de 2021. É ela mesma. Isso, ela alterou tanto o Código de Defesa do Consumidor como o Estatuto do Idoso, né? Exatamente sobre essa questão do superendividamento. Veja, já existiam princípios de proteção e direitos básicos do consumidor no Código de Defesa do Consumidor, mas diante dessa realidade social de superendividamento da população, precisou-se vir uma lei mais radical. E essa lei toca muito forte na questão dos princípios, tá? Então, aumenta a responsabilidade social de educação. A gente sabe que existe o princípio da educação, o princípio da informação, ou seja, educação é uma coisa mais ligada à utilidade pública mesmo, de conscientizar. Os PROCONs têm um papel muito importante nisso, de fazer campanhas, tanto que a gente vê que existem sede de PROCONs dentro das universidades, né? Tanto porque tem essa questão pacificadora de tentar extrajudicialmente resolver o conflito de consumo, mas tem também esse outro lado, que é a responsabilidade social de se falar de consumo, né? Existe, assim, essa questão do consumo não é exacerbado e não consciente, não é uma questão brasileira. Existe uma encíclica do Papa que fala em meio ambiente e ele associa a questão do consumo exacerbado, prejudicando inclusive o meio ambiente. Tem vários impactos. Pois é. Então, é uma questão mundial, né? É a cultura como diz Bauman, da sociedade líquida, né? Não tô gostando disso, descarto e pego outro. Descarto e pego outro, né? Vou comprando. Infelizmente, faço isso com coisas e com pessoas, né? Então, esse consumo exacerbado, a mudança do padrão social, eu preciso ter para ser... eu preciso ter e não ser, né? Eu vou ser considerado socialmente. Se eu tenho, eu sou, né? Exatamente. E também isso vai muito para uma questão da educação, né, professora? De você saber, de existir uma acessibilidade ao que o brasileiro, a pessoa, enfim, o ser humano, saber o que é que deve consumir, o que é que pode consumir,
até que limite o consumo, Perfeito. ele vai ser saudável, né? Exato. Inclusive, existem agora os coaches, né? Os mentors e tal, que trabalham muito essa questão da educação financeira, né? Justo. Eu Que preciso deveria ser pra daquilo. todos, né? Isso. Eu assisti um programa com a professora Amanda Aires, da Universidade Federal, que ela é economista, e ela falava exatamente como é que eu vou saber se eu preciso ou não preciso daquilo. Eu vou para o shopping, eu vejo aquele produto e, nossa, tô louca pelo aquele produto. Não compro naquela hora. Se eu passo 3 vezes pelaquela loja e não me fez falta, é porque eu não tô precisando. Exato, né? é uma boa dica. Mas eu tenho a tentação de passar pelas vitrines do shopping. Ela até disse, se eu tenho esse problema de ter essa tentação e quero ir pro cinema, eu vou pro cinema numa hora que o shopping já estiver fechado, né? Pega a última evitar. sessão, porque quando sair não tem nem perigo, Isso. né? Aí entram aqui Poucas outros princípios dicas. também, a questão não é do nada que você chega para comprar determinada coisa, né? Verdade. A propaganda que o fornecedor faz de mostrar que você você vai morrer se você não tiver o modelo novo da coleção de determinada loja, de um sapato ou de uma bolsa, né? Por exemplo. Então, essa questão também tem que ser medida e controlada pelo Estado. Não é a questão de censura, é a questão de sensibilizar o consumidor para ter uma educação em relação à prevenção do superendividamento, principalmente se a gente estiver falando de compra de empréstimos. Porque isso também vai para uma questão de educação financeira, que Isso. também é um outro ponto que é importante também a gente falar um pouco sobre a educação financeira, sabendo também que o consumidor ele tem os seus direitos, seja quando ele está comprando, e também quando ele está com a dívida, que, enfim, é todo Isso. o contexto da pauta do nosso episódio. A questão da educação financeira Isso. para quando a pessoa está com dívida. E aí? Um outro princípio que a gente tem que vem ser ressaltado, destacado mais ainda por essa lei dentro do Código do Consumidor, é o princípio da informação, tá? Sim. Educação é uma questão mais preventiva. Agora, a informação é uma questão bem prática. Por exemplo, vamos pegar o caso dos empréstimos, já que estamos falando dos superendividados. Quando eu vou tomar um empréstimo no banco, não vale aquela letrinha pequenininha, né? Geralmente, esse tipo de empréstimo de instituição financeira vem através de um contrato de adesão. Um contrato de adesão, muitas vezes, é considerado leonino, ou seja, tem vantagem só para uma parte. Os contratos, em geral, têm uma natureza sinalagmática, têm uma natureza bilateral. Eles devem ser formulados por ambas as partes, né? No caso, seria o consumidor e o fornecedor no contrato de banco. Eu tenho que ter direito de opinar sobre as cláusulas. Mas a gente vê o quê? Se eu vou comprar um apartamento, vem aquele contrato todo pronto já. Tem meu nome lá em cima? Tem, mas já vem para mim todo preenchido. Só assinei no final. Exato, ou vem o espaço, deu preencher só meus dados pessoais, né? Um contrato de empréstimo é a mesma coisa. Eu não tenho a liberalidade de dizer, não, mas vamos fazer o seguinte, se eu quero negociar, eu já tive um caso de uma cliente que chegou até a gente que ela queria fazer um empréstimo no banco e pagar em 4 parcelas. Era 10 mil, ela queria em 4 parcelas. E o gerente disse, não, aqui a gente tem um empréstimo muito melhor para você. Você tira os 10 mil e paga em 36 vezes. Ela disse, eu quero pagar em 4 vezes. E o banco não permitiu e ela fez esse empréstimo de 36 meses, que dos 10 mil que ela pegou, ela ia pagar 100 mil no final. De volta. Nossa, né? sim. Então, é um contrato leonino, porque não teve a participação dela na elaboração. A gente sabe que para esses casos existe a ação própria, né? Uma ação pedindo a declaração da nulidade daquela, pelo menos de alguma cláusula, por ser leonina, aquelas letrinhas pequenininhas. Então, o direito à informação, eu tenho que saber quantos % de juro está naquilo. Por exemplo, a questão da habitação, financiamento para compra de imóvel, é muito interessante. A gente recebeu uma cliente recentemente que ela paga uma parcela de 2.500 por mês. Para o apartamento é um contrato de 30 anos. Desses 2.500 que ela paga, só abate a dívida dela R$500, porque R$2.000 são de encargos e juros mensais que ela paga pelo contrato. Nossa! Então, um apartamento de 300 mil sai por mais de 1 milhão. Com né? certeza. Então, mas se ela sabe disso e mesmo assim diz, não, a única forma de eu adquirir meu imóvel é essa, pelo custo-benefício eu quero dessa forma, eu não quero, por exemplo, um contrato de consórcio, eu não quero juntar o dinheiro numa aplicação e comprar à vista. A questão é, o consumidor tem que ter o direito à informação.
O combinado não sai caro. Eu sei que é assim e assumo isso. O que existe com os super endividados é um acesso muito fácil ao crédito, né? Essa questão de telemarketing também, porque ligam para mim direto, né? Sim. Dizendo, não, olha, tem aqui 80 mil para a senhora. A senhora não precisa de 80 mil. Eu disse, oxe, meu Deus, e quem tem filho adolescente é quem precisa mesmo, né? Pra tudo. Aí eu disse, preciso, o que é que eu faço? Basta dar o código tal, não sei o que, eu vim aqui e tal. Deixa o CPF aqui agora. Exatamente. Ou seja, precisar, todo mundo sempre vai precisar. Muito fácil, né? Você ficar super endividado. As Ilhas Maldivas estão aí para serem visitadas, então sempre eu vou precisar. Mas eu tenho que saber qual é o juro que eu vou pagar, quais são as parcelas, quais são os ônus que eu vou ter. Para dentro desse meu direito de informação, eu vou juntar com a educação financeira que o Estado tem que me promover para eu saber aquele consumo para mim é sustentável. A gente tem que ir em cima da sustentabilidade. Verdade. E dentro dessa parte da relação sendo de consumo, essa relação de consumo, qual é o impacto no enquadramento que vai existir? Perfeito, perfeito. O que é que vai diferenciar se uma relação é uma relação civil comum, que vai usar o Código Civil, ou se é uma relação de consumo que vai usar o Código de Defesa do Consumidor? O impacto é importantíssimo e imenso, porque se ela for capitulada como relação de consumo, ela vai ter a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela vai ser uma relação tratada artificialmente como desigual, com muitas vantagens para um dos dois que está naquela relação, que no caso é o consumidor. Então, não precisa nem eu dizer, né, que quem é fornecedor de serviço e de produto luta para provar que aquilo é uma relação cível comum, porque em sendo uma relação cível comum, vai ser tratada pelo Código Civil como se fosse as duas partes equiparadas. Verdade. Então, é de igual para igual. Enquanto que quem é consumidor deve tentar capitular como uma relação de consumo. Quem determina isso, não existe uma lista numa lei que diga essa relação. As relações de consumo são, e aquela planilha de Excel, não. São os tribunais que enquadram a relação bancária como uma relação de consumo, tal. E daí por diante, a partir disso, e a doutrina também, é que a gente vai poder botar os impactos de uma relação em pé de igualdade, que seria o Código Civil, ou uma relação que tem uma proteção especial do Estado, que seria uma relação de consumo. Perfeito. E agora a gente já indo para nosso terceiro bloco, nosso terceiro e último bloco. Lembrando que o nosso podcast ele é voltado para os ouvintes do Vai Cair na OAB, o Sonora Jurídica ele é voltado para os seguidores do Vai Cair na OAB, que são as pessoas que estão se preparando aí para o exame de ordem, que vai acontecer em breve, né? Estamos aí sempre nessa preparação constante. Então, professora, vindo para dentro dessa temática de direito do consumidor, de processo civil e todas essas informações que você trouxe agora, o que é que, pensando na primeira fase, ou também eventualmente na segunda fase da OAB, o que é que pode cair? O que é que já caiu? O que é que você pode informar um pouquinho aí para os nossos OABeiros que estão aí? Pois é, agora é aquela parte que a gente começa assim, tá, mas vamos para o que interessa, né? OABeiros de plantão aí. Gente, na primeira fase do exame de ordem, existe a tradição de cair em duas questões de direito do consumidor. E se você fizer o estudo do índice de que cai e que não cai, é interessante a gente ver que é quase figurinha carimbada cair uma questão de responsabilidade civil em relação de consumo, né? Então, quem está se preparando para a primeira fase, dá aquela revisadinha em responsabilidade civil para relação de consumo, tá? Que existe toda uma peculiaridade em relação à relação comum, que seria a relação cível, tá? Justo. A segunda questão geralmente flutua entre consumidor em juízo, que aí a gente pode cair essa questão da inversão do ônus da prova, aí a gente pode também trabalhar, porque vocês sabem que as questões também de primeira fase são multidisciplinares, né? O que é que o examinador gosta, principalmente a FGV? Ele gosta de dar um enunciado, que é um caso-problema, para você resolver aquele caso-problema. Então, pode ser que caia alguma coisa de relação de consumo que a gente pode juntar com um rito especial da Lei 9099, dos juizados especiais, né? Se a causa for até 40 salários mínimos, juizado comum. Se for até 20 salários mínimos, aí você sabe que pode ter o jus postulante, independe da presença de advogado. A questão da resolução extrajudicial em sedes de PROCON,
também, né, cai muito essa questão do enquadramento. Essa relação é uma relação de consumo ou não é uma relação de consumo? Então, isso a gente cai a questão de práticas comerciais também, uma coisa interessantíssima. Quem está se preparando para direito do consumidor tem que olhar as súmulas do STJ. Tá? As súmulas do STJ são de consulta obrigatória até para a primeira fase. Lá existe muito essa questão de enquadramento, de relação de consumo, tá? Professora, não tem direito do consumidor na segunda fase. Realmente, a gente não tem a área específica só de direito de consumidor, mas indiretamente o direito do consumidor pode entrar dentro da seara da prova, principalmente quem vai fazer direito civil. Tá? Então, essa questão de responsabilidade civil de relação de consumo, rito em juízo, pode sim cair também na segunda fase. Essa questão do superendividamento é uma questão nova, a lei é de 2021. Ainda não caiu diretamente nada sobre ela, então ela é uma grande aposta que os professores de direito do consumidor têm para os próximos exames, tá? Então, que se cair, vai estar no edital. Isso. E como é uma novidade, existe essa probabilidade, né? Então, de que forma essa lei poderia cair, né? Essas duas questões que eu falei no bloco anterior, em relação aos princípios, o dever de educação e de informação, que são diferentes. O dever de educação é mais ligado à questão da utilidade pública preventiva e o dever de informação é uma questão contratual de se ter, do consumidor ter ciência de todos os impactos contratuais daquela relação, tá? Aí você... Em relação ao superendividamento, é bom dar uma olhada em contratos bancários, tá bom? E também a questão da repactuação, tá? A repactuação seria o seguinte, eu tenho vários contratos de empréstimo, por exemplo, consignado, que seja de cartão de crédito, contratos que me trazem um superendividamento. Então, a lei traz essa possibilidade da repactuação. Essa repactuação pode ser feita através de uma conciliação. Essa conciliação pode ser tanto do PROCON como o Sejusques, como centrais de mediação, mas o PROCON tem uma função muito destacada nisso. Qual é a questão que diferencia uma conciliação no PROCON e uma conciliação judicial ou o processo, a ação judicial em si? É porque o PROCON não tem o poder de execução daquela decisão, né? A conciliação que é feita no PROCON vai gerar um título executivo extrajudicial que aí sim está sujeito a uma possível posterior ação de execução em cima desse título extrajudicial. Então, é interessante ver essa questão da repactuação, inclusive o professor Marco Antônio Araújo, que é de direito do consumidor, fala muito isso, principalmente na questão do chamamento dos credores, porque pode haver essa repactuação conciliatória, tá? Extrajudicial, ou pode vir através de uma ação judicial, tá? Nessa ação judicial, o consumidor superendividado vai chamar todos os credores e a participação do credor não é facultativa nesse processo, tá? Se ele for ausente, ele vai entrar para o fim da fila de credores, tá bom? Então, pode cair algum aspecto processual dessa lei 14.181, sim, principalmente em relação à repactuação, que pode ser judicial, conciliatória, extrajudicial conciliatória ou através de ação judicial. Nossa, então aí, pessoal, se liguem nessas dicas. Hashtag fica a dica. Fica a dica, fica as enormes dicas aí da professora Emília Queiroz para a primeira fase, para a segunda fase, né? Isso. Focando principalmente em processo civil, em Código de Defesa do Consumidor. E para sua vida, e né? Que todo mundo é consumidor. Para todos os ouvintes, então, seja você se preparando para a OAB, seja você já tendo conquistado sua carteirinha, sendo você apenas leigo e querendo só conhecer mesmo um pouquinho sobre isso. Verdade. Bom, gente, estamos ficando por aqui em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Agradeço mais uma vez a participação da professora Emília Queiroz aqui. Professora, pode até dar seu jabá agora também no final. Vamos embora. Do seu arroba. Simbora, @emiliaqueiroz.jus. Vão ser todos muito bem-vindos lá. A gente vai interagindo por direct, vocês podem sugerir temas e vamos junto. Perfeito. E é isso, gente. Também não se esqueçam de seguir o Vai Cair na OAB no Instagram e continuem acompanhando os próximos episódios do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Tchau, tchau.